Bom, esses dias eu tava relembrando alguns jogos do Vasco, tava relembrando da minha infância, e eu via muito o Vasco jogar com aquele time de 97, Edmundo, Evair, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Luizinho, Mauricinho, Carlos Germano, Odivan. Era um baita de um time de 97, campeão brasileiro. É um time que eu cresci vendo, fez parte da minha infância. Claro que o Vasco tá em evidência nesse começo de 2015, nesse primeiro semestre, com o título do Campeonato Carioca. Mas em especial, uma foto me chamou muita atenção. E eu fiquei pensando, o quão gigante é o Vasco e o quão importante é o Vasco pro futebol brasileiro. Bom, essa foto que eu tava olhando esses dias é a foto, se eu não me engano, da despedida do Edmundo. Estão o Edmundo, o Juninho Pernambucano e o Felipe perfilados. E logo imaginei, fazendo alusão ao meu amigo Stefano com o programa dos Intocáveis, o Edmundo, o Juninho e o Felipe são os verdadeiros intocáveis do futebol brasileiro, intocáveis da galeria de ídolos do Vasco. Olha quanto de jogador que o Vasco teve, de importância nacional e até mundial. O Juninho não é só ídolo do Vasco, mas é ídolo do Lyon. As maiores conquistas do Lyon da França, o Juninho estava presente. E uma coisa me intriga muito, é lógico, a piada é válida, a piada é sadia até um ponto, mas ela se torna perigosa do ponto que o torcedor leigo, ele acha que o Vasco, por ser um time que chega muitas vezes em finais e algumas das vezes não conquista o título e acaba sendo vice, de um tempo pra cá, digamos assim, de uns 15 anos pra cá, e se torna piada, mas o Vasco chegou até a final. E o time desse torcedor que fica zoando, que fica zombando com o Vasco ser vice, não foi pra final. Claro, o torcedor quer que o Vasco seja campeão e tal, mas é muito honrado o time chegar à final. Mesmo não conquistando, a maioria das vezes, é honroso chegar até a final. É lógico, a piada válida e tal, mas que não seja uma verdade absoluta, porque parte da imprensa também trata o Vasco como se fosse apenas um time de tradição, ou um time sem expressão, e o Vasco é muito grande, o Vasco é muito gigante. Prova disso é que os principais jogadores do Brasil, da história do futebol brasileiro, jogaram no Vasco. O Vasco, além de ser um time gigante, o gigante da colina, era um celeiro, era uma vitrine. Além de celeiro de revelar craques e monstros como Roberto Dinamite, como Romário, como Edmundo, servia de vitrine também para jogadores consagrados, como o Tostão, que não foi revelado no Vasco, mas jogou no Vasco por ser um grande time. E prova disso é que esses jogadores, eles não só jogaram num time de tradição, um time grande, mas eles conquistaram títulos. Eles estão imortalizados na história do Vasco, conquistando esses títulos. E o primeiro deles que eu vou citar é nada mais, nada menos que o Sul-Americano de 48. Sabe essa tal Libertadores, que é a obsessão para times brasileiros e times sul-americanos? Que é a Champions League aqui do continente sul-americano? Essa Libertadores, ela teve seu início, não como Libertadores, mas foi o primeiro torneio sul-americano. E o Vasco conquistou esse torneio. E tinha um baita time com referências como o Danilo Alvim e como o Ademir Menezes, que eram uns monstros sagrados dos anos 40. Infelizmente não teve Copa do Mundo nos anos 40, senão certamente Danilo Alvim e Ademir Menezes estariam. Eles estão no hall da fama do Vasco, campeão sul-americano de 48. Então o Vasco foi o primeiro campeão sul-americano, em cima do River Plate, inclusive 0-0. Tomando esse gancho, o Vasco também foi campeão da Libertadores, de 1998. O Vasco só chegou a uma final de Libertadores e ganhou essa final. Então o Vasco tem a Libertadores e tem o Sul-Americano de 48. Um time desse não pode ser menosprezado jamais. Além disso, o Vasco tem 4 campeonatos brasileiros. E o primeiro conquistado foi em 1974 e foi o primeiro time carioca a ganhar o Campeonato Brasileiro. Fora Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa, que foi o Botafogo. Mas nos anos 70, o Vasco era o melhor time do Rio. O Vasco era a referência do Rio de Janeiro. E o Vasco foi campeão de 74 em cima do Cruzeiro, que era o favorito, que era um dos melhores times do Brasil, o Cruzeiro de 74. E foi como um favorito, e o Vasco, de Roberto Dinamite, foi campeão. Depois disso, o Vasco conquistou em 89 o seu segundo título do Campeonato Brasileiro, com gol do Sorato em cima do São Paulo. Em 97, o Vasco foi campeão pela terceira vez.
Campeonato Brasileiro, em cima do Palmeiras. Foram os dois melhores times para a final, tanto que os dois jogos da final foram 0 a 0. Pela melhor campanha, o Vasco sagrou-se campeão. E em 2000 foi o último título do Vasco de Campeonato Brasileiro e ganhou em cima do São Caetano. Tinha um baita de um time no primeiro semestre e manteve esse time no segundo semestre de 2000. Apenas o Edmundo, que era uma das maiores estrelas, mas já tinha saído, mas permaneceu o Romário, e veio o Euler, o Júnior Paulista também. Então o Vasco foi campeão brasileiro de 2000 e campeão da Copa Mercosul de 2000 também, em cima do Palmeiras, aquele jogo histórico 4 a 3. A Copa do Brasil o Vasco conquistou recentemente em 2011. Faltava esse título nacional pro Vasco e ele chegou. Não era um time como o Vasco já montou grandes esquadrões imortais, mas era um time justo, um time competitivo e um time bom. Tanto que foi campeão da Copa do Brasil desse ano, de 2011, e vice-brasileiro, ficando atrás do Corinthians. Além disso, o Vasco tem 23 estaduais, então esses são os principais títulos desse importantíssimo time brasileiro. Fora esses títulos, eu separei alguns jogos notáveis que ficaram marcados na história do futebol. E o primeiro jogo que eu cito foi o primeiro sul-americano, o sul-americano de 48, Vasco e River. O jogo contra o River foi 0 a 0 e o Vasco sagrou-se campeão sul-americano de 48. Como eu falei anteriormente, o Vasco de 74, campeão brasileiro em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro era o favorito, mas o Vasco levou aquele título. A final única era prevista para ser no Mineirão. Mas como no jogo anterior do Cruzeiro houve invasão de campo, a justiça determinou que o mando fosse do Vasco e o Vasco foi campeão de 74, com gols de Ademir e Jorginho Caroeiro para o Vasco e Nelinho para o Cruzeiro. Dentre esses 23 estaduais do Vasco, um que eu cito, eu acho que tem um charme especial, uma importância talvez, foi o estadual de 82. Na época que o Flamengo era o melhor time do Brasil, o Flamengo conquistou os principais títulos da sua história nos anos 80, Libertadores, Mundial, Brasileiro. E o Vasco em 82, ele barrou o Flamengo na final, foi campeão em cima do Flamengo de Zico com um time considerado inferior que o Flamengo. Foi campeão com gol de Marquinho, um jogador de 1,60 m, fez o gol do título e o Vasco sagrou-se campeão carioca de 82. Agora, o Vasco conseguiu o que muito time tenta de maneira assustadora nesses últimos anos. O Vasco conseguiu o título no centenário, o principal título da sua história, talvez, que foi a Libertadores de 1998. Muito time que esses últimos anos estão completando 100 anos, tentaram de forma desesperada conquistar um título num centenário e acaba não vindo, porque não fez por merecer. Foi uma campanha muito boa, que caiu no grupo do Grêmio, o Grêmio passou em primeiro, mas depois o Vasco ganhou do Cruzeiro, o atual campeão de 97, ganhou nas oitavas, depois tirou o próprio Grêmio nas quartas, e aí, na minha opinião, veio a final antecipada, que foi contra o gigante River Plate. E o primeiro jogo o Vasco ganhou de 1 a 0. E essa final antecipada foi no segundo jogo, quando o Vasco foi no Monumental de Núñez, lotado, e a torcida fazendo festa, aquela festa argentina, e o Sorin abriu o placar, gol de cabeça. O Sorin, um baita lateral esquerdo, um dos melhores de todos os tempos, na minha opinião. Não é o melhor, mas é um dos melhores. E o Vasco saiu perdendo de 1 a 0 e a decisão estava indo para os pênaltis. E tava todo mundo esperando os pênaltis. Quando o Juninho Pernambucano bate aquela falta do meio da rua e acerta aquele golaço, e o Vasco conquistando assim a sua vaga para a final. E o Sorin de cabeça ainda meteu uma bola na trave no finalzinho do jogo. Mas nada que impedisse que o Vasco fosse para a final da Libertadores de 98. Na minha opinião, essa foi a final antecipada. E aí na final ganhou os dois jogos do Barcelona de Guayaquil, 2 a 0 no Rio de Janeiro, gols de Luizão e Donizete. E no Equador ganhou de 2 a 1, gols de Luizão e Donizete. E o Vasco assim sagrou-se campeão da Libertadores de 1998. Em 2000, o Vasco foi campeão brasileiro, foi o último brasileiro que o Vasco conquistou. Foi campeão em cima do São Caetano que encantou o Brasil por ser um time simpático, mas o Vasco era o Vasco, né? 3 a 1, gols de Romário, Juninho Pernambucano e Jorginho Paulista, lateral esquerdo. Ainda em 2000, o Vasco protagonizou uma das maiores viradas de todos os tempos, se não a maior. A Copa Mercosul de 2000 foi marcada por aquele jogo entre Palmeiras e Vasco de novo. Palmeiras e Vasco sempre protagonizando os melhores jogos da história. E o Palmeiras saiu vencendo o primeiro tempo por 3 a 0. Parecia um jogo fácil, parecia que era um jogo ganho. Mas quando são dois gigantes do futebol, o impossível sempre é possível. E quando tem Romário em campo, não existe impossível. E o Romário fez 3 gols naquela virada e o Juninho Paulista fez o outro. E o Vasco virou para 4 a 3, sendo campeão da Copa Mercosul de 2000 e protagonizando esse jogo antológico
para os amantes e torcedores do futebol brasileiro, não só os vascaínos. Então eu vou citar os jogadores ídolos do Vasco, jogadores notáveis, que também foram ídolos da seleção brasileira. Acácio, Andrada, o Barbosa, injustiçado na Copa de 50, Carlos Germano, Fernando Praz, Bellini, campeão da Copa de 58 como capitão, Domingos da Guia, nada mais, nada menos que pai de Ademir da Guia, Alfredo II, Mauro Galvão, Mazinho, tetracampeão com o Brasil em 94, Odivan, o Abel Braga como jogador, o Abelão, recentemente o Dedé e o Brito, Alcir Portela, Danilo Alvim, campeão de 48 com o Vasco, Felipe, Dunga, tetracampeão com o Brasil em 94, Giovani, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, o reizinho do São Januário, Pedrinho, Ramon, Tita, William, Zanata, Luizinho e recentemente o Diego Souza, Ademir Menezes, Bebeto, Donizete o Pantera, Luizão, Ipojucan, Edmundo, Romário, Roberto Dinamite, Jair Rosa Pinto, Mauricinho, Sorato, Tostão, Vavá, Valdir Bigode e Bismarck. E os treinadores notáveis também foram o Antônio Lopes, Joel Santana, Papai Joel, Flávio Costa, Mário Travalini, Sebastião Lazzaroni e recentemente Ricardo Gomes. E só um adendo pessoal, o Vasco me proporcionou uma das maiores alegrias que eu tive de ver o futebol num contexto geral. Ele me mostrou Edmundo e Romário junto. E uma das melhores fases, um dos melhores jogos que Edmundo e Romário fizeram juntos foi contra o Manchester em 2000, naquele Mundial da FIFA, onde o Edmundo acabou com o jogo, mas o Romário também jogou demais. Eu sou feliz por ter visto Edmundo e Romário jogar juntos, os meus ídolos de infância, os meus ídolos para todo sempre do futebol. Eu sou feliz por isso, eu sou grato ao futebol por isso. A gente não pode deixar de frisar o momento atual, que é uma falta de título importante, mas a gente não pode fazer disso uma verdade absoluta e fazer com que isso desmereça a história do Vasco, que é muito rica, que é muito grande, que é muito gloriosa. Um time grande, ele não deixa de ser grande. E o Vasco é um gigante. Mas o Vasco vai ganhando tempo. Vai permanecendo com a bola no ataque. Edmundo deu uma rebolada agora na frente do Gonçalves. Bom, o Pimentel partiu para cima. O homem quer que bata o Príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como o Príncipe. Se ele é o Príncipe, quem é o Rei, Edmundo? O Eurico. É isso aí, agora a corte está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo.